Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhes: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vontade, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Deus? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passava, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa tranquila e suave. Falar de Elias é falar sobre um dos indivíduos mais extraordinários do Antigo Testamento. Falar de Elias é falar do ser humano, de um ser humano que teve muita experiência com Deus. Falar de Elias é falar de um homem com um currículo espiritual invejável, com uma experiência com Deus ímpar, a saber começar pelo seu nome, Elias, que é uma junção de duas palavras hebraicas, El, Senhor, Ias, ou Iavé, Deus. O nome de Elias já define a proposta pela qual Deus o criou.
O Senhor é Deus. Elias. E quando nós falamos de Elias, qualquer um de nós já ouvimos pregadores, já participamos de aula de escola dominical, já vislumbramos através das páginas da Bíblia, e por que não dizer, quantos de nós nunca pedimos ao Senhor a oração que Eliseu fez no seu pedido a Elias: dá-me porção dobrada do teu espírito. Quando eu paro para analisar a vida desse homem, eu sou obrigado, eu sou forçado a entender os pormenores da vida desse rapaz. Elias multiplicou o azeite da viúva. Aquela mulher, vivendo a iminência de perder os seus filhos e se tornarem escravos pós-morte do seu marido, ela agora vive um milagre liberado pela vida do profeta. E a Bíblia diz no capítulo 17, versículo de número 14 e 16: porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel, Elias dizendo: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Posteriormente, após sanar a crise financeira daquela mulher, a mesma mulher é golpeada mais uma vez na sua vida ao perder um dos filhos. E agora o profeta se apresenta novamente. A Bíblia diz, no capítulo 17, versículo 21 e 22: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o versículo 22 diz: o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Glória a Deus, aleluia. Esse mesmo profeta é chamado por Acabe de perturbador. Ele diz: eu não sou perturbador, perturbador és tu, que levantou altares, que erigiu altares a Baal e deixou de cultuar o Deus de Israel. Capítulo 18, versículo 17. Esse mesmo profeta desafia todos os profetas de Baal no Monte Carmelo. E no capítulo 18, versículo 36 diz: no devido tempo, para se apresentar ofertas de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Versículo 38: então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no córrego. Esse mesmo profeta, além de multiplicar o azeite da viúva, ressuscitar o filho morto, exortou Acabe, desafiou os profetas de Baal, e como não se bastasse, ele deu um decreto em Israel dizendo que não iria chover. E teve que também sancionar, hipotecar sua palavra, dizendo que a seca iria terminar e iria chover. E na Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo de número 17, abra sua Bíblia. Olha o que
Tiago no Novo Testamento fala, Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Como se não bastasse, esse super profeta partiu as águas do Jordão em 2 campos. E no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, versículos 7 e 8, olha o que a Bíblia diz. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas. As dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Mas tem mais. Como se não bastasse, o final da sua trajetória aqui na terra foi algo atípico, marcado por um evento incomum. No versículo 11 e 12 do capítulo 2 do segundo livro de Reis, no versículo 11 do capítulo 2 diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou. Um do outro. Separou Elias de Eliseu. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Como diz o baiano, tapatu. Que cara fenomenal! Que homem de Deus! Que unção! Mas esse homem recebe uma notícia por parte de Jezabel. E Jezabel diz: olha, avisa para Elias que o pescoço dele vai ser o próximo a rolar. Porque ela já tinha feito, ou melhor, incitado Acabe fazer isso com tantos outros. E agora essa notícia chega a Elias. Que Elias, esse camarada espetacular que você acabou de conhecer, ou de ouvir os seus frutos. Isso abateu Elias, a ponto de Elias começar a entrar numa estrada chamada depressão. A ponto de Elias entrar numa estrada chamada depressão. Eu falei que a depressão é uma? É uma? Eu falei que a depressão é uma? E guarda isso que eu vou dizer para você. Aos membros informados, infelizmente alguns líderes, pessoas de oração, por falta de informação ou por falta de vontade de querer aprender, chegam a dizer o demônio da depressão. Depressão não é um demônio. O diabo pode entrar depois da depressão, mas depressão é inerente à psique humana. Depressão não dá nesse ponto diatrínio.
Depressão não dá nessa caixa de som. Depressão dá em nós. Como já diziam os antigos gregos, réis mortais. Mas como pode um homem cheio de poder ficar depressivo? Porque as nossas emoções são definidas pelo que ouvimos ou pelo que vemos. E como nós somos tricótomos, nós temos corpo, alma e espírito, nós estamos sujeitos a arranhões, a hematomas, a traumas nas nossas emoções. Eu disse que a depressão é uma estrada, porque todos nós somos tendenciosos a passarmos pela estrada da depressão. Mas a passarmos, não ficarmos. Porque entre você passar por um momento difícil e se sentir deprimido momentaneamente, ou você se entregar à depressão, isso é algo muito sério. Eu venho nessa noite como profeta de Deus para a tua vida. Deus não se alegra em te ver no cárcere da depressão. Elias já começa a mostrar que as suas emoções foram atingidas. E o que adiantaria eu e você estar naquela hora dizendo para Elias: reage, cara, tu é homem de Deus. Ô Elias, eu vi o jeito que o fogo caiu do céu, cara, só foi orar. Tu é assim com Deus, bicho. Ô Elias, não se entrega essa depressão não, cara. Tu se lembra que tu ressuscitou aquele garoto, não, Elias? Ô Elias, não, tu não deve ir para a imagem de Elias. Elias, você é Elias, para com isso, Elias. A depressão existe, irmãos. É real. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos faz a paz estava sobre ele, e através das suas pisaduras nós fomos sarados. Elias começa a mostrar algumas características depressivas. Primeiro, Elias acreditou na ameaça de Jezabel, e aquilo se tornou um problema. Quando você é envolvido por um problema, suas emoções podem ser comprometidas. E vamos analisar aqui de uma maneira crítica. Jezabel nunca quis matar Elias. Jezabel queria ferir as emoções de Elias. Porque se ela quisesse matar Elias, ela teria feito como fez com os demais. Ela sabia onde encontrar Elias, onde Elias estava, e ela sabia como atrair Elias até o palácio. O respeito dela por Elias era tão grande, em ver os feitos de Deus na vida de Elias, que ela jogou uma isca, e Elias pegou. Porque a Bíblia diz no versículo de número 3: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Ele já estava se dando como decapitado. E quando os problemas que nos cercam dominam a nossa razão,
eu sou forte. Aleluia. Elias ouve aquela mensagem e diz: opa, eu vou morrer. Primeira análise de que Elias foi atingido subitamente, surtou com uma depressão em larga escala. Versículo 3: e ali deixou o seu moço. Última parte do versículo. Todo profeta no Antigo Testamento era acompanhado de alunos, ou pelo menos um moço, que era o seu pupilo. O versículo 3 diz, última parte do versículo: e ali deixou o seu moço. Porque toda pessoa que está entrando no quadro avançado de depressão é tendenciosa ao isolamento. Cuidado! Isolamento não faz bem. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Elias agora passa a andar só, está depressivo, se torna introspectivo. A Bíblia diz que agora ele vai na direção do deserto. E toda pessoa depressiva adentra no deserto. Porque a depressão, como eu disse, é uma estrada. E você tem que passar por ela. Porque se você ficar nela, você vai entrar no deserto. E todos os aspectos da sua vida começam a se tornar infrutíferos. Elias agora começa a viver um drama na sua vida. A ponto, irmãos, de se sentar debaixo de um zimbro e pedir a morte. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si morte. Pessoa depressiva, ela perde a sua autoestima. Ela se esquece das vitórias que ela já conquistou na vida. Ela não leva em consideração o que ela já conquistou. A pessoa depressiva, ela faz o seu conforto na zona do desconforto. Não entendi. Você vai entender. Eu fui analisar esse zimbro. Eu descobri que esse zimbro ele não proporciona uma sombra gostosa como um pé de manga, de amêndoa. A copa da árvore do zimbro, a copa dessa árvore, não é frondosa. O zimbro não tem muita vegetação. Subentende-se que não proporciona muita sombra. E quem quer descansar no sol? Assim é o depressivo. Faz da noite dia, do dia noite. É por isso que a psicologia moderna define a depressão como o mal do século. E quem está vivendo depressão costuma ter um sono depressivo, que é insônia e o sono vindo no início do dia. Foi o que Elias viveu. Fez um lugar de desconforto o seu conforto. A Bíblia diz que diante disso, a palavra de Deus vai a Elias dizendo: basta! Perdão, a palavra de Elias vai a Deus dizendo: basta! Toma
a auto-inferiorização do ser, flagelo da alma. Autoestima totalmente comprometida. Ele diz: eu não sou melhor do que meus pais. E agora é abraçado pelo sono depressivo, deitou-se e dormiu. Debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse. E aqui agora entra o início terapêutico de Deus. Porque a terapia, o acompanhamento de um profissional de psicologia, um depressivo, se apresenta em várias vertentes. Terapia psicológica, que é o feedback. Terapia medicamentosa ou química, que é através de remédios. E agora Deus, como é o maior psicólogo da história, ele começa o início de uma terapia psicológica com ele, dizendo: levanta-te e come. É como se deitado no divã do profissional, o cliente ouvisse o profissional dizendo: olha, reage. Você pode estar sem apetite, mas você tem que comer. Você tem que se alimentar. Orou ele, versículo 6, e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, mas ele não se levantou. Ele voltou a dormir. Diga comigo: a depressão se agigantará diante de cada um de nós, mediante a nossa permissão. Tem momentos na vida, irmãos, que nós decidimos continuar caminhando ou parar. Continuar sofrendo ou não. Continuar refém ou não. Ele atingiu parcialmente a proposta de Deus, porque ele comeu, ele bebeu, mas não reagiu e voltou a dormir. Eu descubro nesses 9 anos de pastorado que o ser humano é o ser mais frágil que existe nessa terra. Porque nós somos os seres mais sensíveis. Porque Deus nos criou assim. Você conhece alguém mais sensível do que o Espírito Santo? Que chora, que se alegra, que sente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Nós não temos o domínio do amanhã. Há quem acha que tem o domínio do agora. Nós não temos o controle das situações. E nós não pedimos para ter um passado marcado. Geralmente uma pessoa depressiva é uma pessoa que carrega na sua alma o que define a psicologia moderna de estresse pós-traumático. São as consequências depois do trauma. Porque cada um de nós nos tornamos um alvo na vida. E um alvo
é feito de vários momentos. Quando você abre um álbum e começa a desfolhá-lo, você vai ver ali fotos que irão te arremeter a um passado de alegria, de felicidade. Mas você também vai se lembrar de pessoas que não existem mais. E o que uma foto da página anterior acabou causando alegria, a mesma foto pode te causar tristeza. Nós somos um álbum que a vida construiu. E os capítulos da vida são nada mais e nada menos do que revelações fotográficas do nosso dia a dia. E todos nós temos momentos que esse cara viveu. Porque para Tiago falar que ele era sujeito às mesmas paixões, a palavra paixão vem do latim compassiones, sofrimento. Por isso você vê aquele filme na Semana Santa, A Paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Tiago está dizendo ali, ele era um homem de carne e osso como cada um de nós. Deus não desiste de Elias. E a Bíblia diz que voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: deixa eu falar uma coisa para você. Nos 2 episódios da situação depressiva de Elias, em que o anjo se aproxima dele para trazer uma mensagem, houve um toque. Por que o Espírito Santo de Deus se preocupou em botar esse detalhe nesse texto? Porque toda pessoa depressiva é insegura. Ela externa os seus medos, suas psicopatias, suas fragilidades. E embora ela busque o isolamento, o contato faz parte da cura disso. Não desista de uma pessoa depressiva, porque o contato acaba desencadeando o retorno. Foi liberado alguns anos atrás uma nota, cientistas da NASA descobriram que o abraço e o toque faz parte da terapia psicológica a um depressivo. Por isso que o abraço reduz em 85% a probabilidade de sofrimento de Alzheimer. Sabe por que a nossa geração é a geração mais depressiva? A turma da antiga é igual eu. Quem brincou de piquetá? Quem brincou de garrafão? Quem brincou de pique-bandeira? Eu. Nossa, era uma brincadeira. Quem brincou de bolinho de gude? Você já parou para analisar? Você já parou para analisar que as atividades de algumas décadas atrás recreativas, atividades recreativas de algumas décadas atrás exigiam contato, exigiam aproximação? Por que a igreja é um lugar que as pessoas geralmente crescem e melhoram? Porque a proposta inicial da igreja é coletividade, é unidade. Aleluia! Não há crescimento no isolamento. O anjo tocou. Deus está dizendo para
eu vou te tocar. E aí eu me lembro daquele louvor como diz: tocou-me, Jesus tocou-me. Você sabe, canta. Encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado, levanta a mão dela para o alto e diga: enquanto estivermos unidos, não haverá limites. Diga para essa pessoa: você não é um raquítico. Você pode ser pequeno, mas torne-se um gigante. Porque a vitória é sua em nome de Jesus. Levanta e caminha, porque é grande a estrada. Ele entra numa caverna. Escuta. E agora vem a palavra do Senhor dizendo no versículo 9: o que fazes aqui, Elias? Diga comigo: caverna. É só um momento. Não pode se tornar domicílio. Não pode se tornar domicílio. Tem gente que resolveu montar acampamento na caverna. E Deus está dizendo para algumas pessoas: o que você faz nessa caverna? É como se Deus estivesse dizendo para ele, obreiros: Elias, teu lugar não é nessa caverna, Elias. Elias, você multiplicou o azeite da viúva, rapaz. Você ressuscitou uma pessoa morta. Você exortou um rei. Você desafiou profetas. Teu lugar não é nessa caverna, Elias. Elias, você orou para que não chovesse, depois orou para que chovesse. E tudo se cumpriu. Seu lugar não é nessa caverna. Elias, você separou as águas do Jordão. Seu lugar não é na caverna. Elias, você foi separado por um redemoinho. Você subiu no redemoinho, foi separado por uma carruagem de fogo. Vira para o teu irmão e diga assim: você não combina com a caverna. Não combina com a caverna. Aleluia. O que é caverna? É o quarto escuro. É a corrente da depressão. E quando eu digo aqui que depressão não é um demônio, é uma estrada. É que se nós decidimos ficar na estrada da depressão, aí o diabo entra. Deus diz para ele: olha, rapaz, seu lugar não é aqui. O que fazes aqui, Elias? Olha aqui, irmãos, versículo 10. Olha o papo de Elias: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança. Sabe o que Elias está fazendo aqui? Elias está querendo justificar a sua omissão, a sua depressão. É como se Elias fosse assim: oh, mas eu estou abalado, eu estou mal, eu fui zeloso. Sabe o que eu entendo aqui? Que Elias não se via como doente. O pior doente é aquele que não aceita a sua doença. Eu gosto muito daquele hino, irmãos. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. Vamos lá? Renova o Espírito inabalável.
Diga comigo, enquanto eu não reconhecer a minha fragilidade, o poder de Deus não se aperfeiçoará em mim. O poder de Deus não se aperfeiçoará. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Versículo 11, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus está dizendo: Elias, sai da caverna, sai desse momento e se coloca na brecha. Olha isso aqui, irmãos. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento. Diga comigo, vento. Vento. Que já passou por um vento de fazer assoviar? Alguém já ouviu assovio do vento forte? Já. Já viu aquele crente que fala assim: eu vou lá naquele monte, eu vou lá naquela igreja, que lá a terra sacode, ali o fogo, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe as maneiras e as dosagens para atingir cada pessoa mediante a sua necessidade e sensibilidade. Elias, esse vento que quebra alguém, a rocha, isso aí não é para você não, tá, filho? Eu não estou nisso. Tá, Senhor, tá bom. Eu vou esperar então. O vento passou, rachou a penha. Depois do vento, um terremoto. Sacudiu tudo. Que forte. Elias, eu também não estou te tratando nesse terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo queima. Em alguns casos destrói. Deus também não estava no terremoto. Depois do fogo, uma brisa. Agora eu me lembro o que a Bíblia diz em Apocalipse. E a sua voz é como a voz de muitas águas. Há momentos na nossa vida, eu não sei se você já viveu isso, de você ir a alguma igreja ou para a igreja e você não está atrás de profecia. Você não está interessado se alguém vai vir sapateando ou marchando na sua frente. Você quer ficar e sentir, ver Deus trabalhando como Ele começou a trabalhar hoje no início do culto. Suave, trazendo tranquilidade para as emoções. Sabe por que Deus não se apresentou como vento, nem como terremoto, nem como fogo? O porquê que Deus se apresentou a Elias como uma brisa? Porque a brisa traz refrigério e não destrói. O vento pode refrescar, mas pode tirar a árvore do lugar, pode derrubar prédio, pode levar automóveis. A brisa não. A brisa vem. E traz refrigério. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Aleluia. Curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, eu venho nessa hora
repossada a autoridade que há no teu nome e na tua palavra. E se houver algumas pessoas tendenciosas à depressão, algumas pessoas que, como Elias, foi comprometido nas suas emoções, e assim como Elias, que abriu mão de todo um passado de glória, de sucesso, porque a pessoa depressiva, ela não entende o que está em jogo, porque a pessoa depressiva, ela não entende que ela se torna um problema sem querer ser um problema. Mas nessa noite, Senhor, o teu Espírito está trabalhando na nossa mente. E está nos dando discernimento para nós superarmos esses momentos difíceis. Senhor, eu declaro essa brisa sobre este lugar nessa hora. Eu declaro a tua bênção sobre esse lugar nesse momento. E qualquer tendência à depressão, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra aqui para a igreja. Preste atenção. Eu disse que a depressão é uma estrada. E todos nós passamos por ela. Passar é uma coisa, ficar é outra. Não é pecado, irmãos, você buscar uma ajuda de um profissional. Porque o psicólogo foi Deus que constituiu. Existem os profissionais. Procure um psicólogo de preferência cristão, uma psicóloga cristã. Outro sim. O problema das pessoas que espiritualizam a depressão é que elas não entendem que quando a pessoa se entrega à depressão, aí o diabo entra. Mas tudo começa na alma, na mente. Fecha as portas da tua vida para a depressão e abre as portas da tua alma para o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deixa eu dar uma nota aqui. Por uma questão de bom senso e cautela, nós vamos suspender hoje e vamos manter a oração até quarta. Iria terminar